Olá, meus amigos, Alexandre aqui da Literatos Canetas. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo magnífico. E hoje vamos falar um pouquinho sobre papéis para uso com caneta tinteiro. Mas não especificamente papéis que já são conhecidos ou voltados para uso com caneta tinteiro, mas sim papéis que a gente encontra nas papelarias e que são interessantes por um motivo ou por outro para usar com caneta tinteiro, tá? Então nesse vídeo eu não vou falar sobre papéis como esse por aqui, ó. Esse aqui é o Rhodia Notepad, tá? Ele é conhecido por ser recomendado para uso com caneta tinteiro. É um papel importado, tá? Não se encontra tão fácil em papelaria. Tem lojas online que vendem, mas a gente não vai falar hoje sobre isso aqui, tá? O que a gente vai falar são sobre papéis que a gente encontra nas papelarias que não são feitos especificamente para canetas tinteiro, mas que tem algumas características que tornam eles interessantes para se usar com caneta tinteiro, tá? A primeira coisa que é importante falar existem papéis que são melhores e papéis que não são nem tão bons assim para usar com caneta tinteiro. Porém, um ponto importante de se notar, tá? A qualidade do papel dificilmente vai te impedir de usar uma caneta tinteiro, tá? Então, se você tiver um caderno comum escolar, você vai conseguir escrever com caneta tinteiro. Se você tiver folhas de impressora comuns, você vai conseguir escrever com caneta tinteiro, tá? Caderno de anotações, você vai conseguir escrever com caneta tinteiro. Assim como com papéis mais sofisticados. Eles trazem algumas vantagens, mas nada impede, nada torna inutilizável a caneta tinteiro, entende? Então, assim, existem papéis que vão evoluindo em qualidade, mas de qualquer forma você consegue usar a caneta tinteiro com papéis mais simples, tá? O primeiro que eu vou falar... mais uma coisa, e esse vídeo também eu não estou falando sobre cadernos, tá? Cadernos, blocos de notas, eu estou falando sobre folhas avulsas, tá? Folhas principalmente no formato A4, que é o mais comum, mas folhas avulsas, tá? Então, o primeiro tipo de folha que eu acho que é o mais comum de se encontrar é o A4 comum para impressora, como por exemplo esse aqui, ó. Esse aqui é um Report Suzano, eu nem tirei ele porque já estava muita coisa aqui. E ele é 75 gramas por metro quadrado. Esse papel pode ser usado tranquilamente com caneta tinteiro, tá? Não vai impedir o seu uso, tá? Aquele ali é um 75 gramas por metro quadrado, essa é a gramatura dele. E esse aqui é um da Chamex, que é de 90 gramas por metro quadrado, tá? Se você tiver a possibilidade de encontrar esse aqui ao invés daquele ali, esse aqui é um pouco melhor, porque como ele tem a gramatura maior, consequentemente ele é um pouquinho mais grosso. Sendo um pouquinho mais grosso, vai acontecer menos de você ver tanto sombreamento do outro lado e vai acontecer menos de ter sangramento no papel, tá? De você ver a tinta sangrar para o outro lado, tá? Então, esse é um papel que, se você estiver começando com caneta tinteiro, você não tem algum outro papel, esse é um papel excelente para você usar com isso. Inclusive para você escrever cartas, anotações, enfim, eu até utilizei ele para enviar algumas cartas, tá? Ele atende bem ao que você precisa, tá? E é muito fácil de achar, tá? Então, é um papel que dá para usar tranquilamente. Um outro papel que eu encontrei, geralmente quando eu vou em papelaria eu acabo explorando, se eu encontro um papel diferente eu pego para testar, tá? Mas um outro papel que eu encontrei é esse papel aqui, ó, Opaline, tá? Esse é um papel da marca Spiral. Eu encontrei esse aqui na Calunga, tá? Ele não é específico para caneta tinteiro. Ele diz aqui, ó, ideal para anúncios, convites, certificados, cartões de visitas, cardápios, cartazes e currículos. Ou seja, é um papel para você imprimir alguma coisa. O objetivo dele inicial é a impressão. Para você imprimir alguma coisa, você vai ter um pouco mais de qualidade do que o papel de impressão comum. Porém, uma coisa legal desse papel é que ele é mais liso, tá? No caso desse aqui, ele é de 120 gramas, tá? Então, ó, esse aqui era de 90, esse aqui é 120. Então tem essas duas vantagens, ele tem uma densidade maior, tá? E ele é um pouco mais liso que esse aqui. Então, quando você for escrever, o efeito que você vai sentir você vai ver bem menos sombreamento do outro lado, sendo 120 gramas, e bem menos sangramento, ele não vai atravessar tão facilmente a tinta para o outro lado, tá? Então esse papel aqui é uma boa pedida, tá? Se você encontrar ele em uma papelaria perto de você. Com licença, um minuto.
ele funciona muito bem para escrever com caneta tinteiro, tá? Eu tenho usado isso aqui sobretudo para escrever cartas, tá? Eu gosto dele porque fica uma apresentação bonita, é agradável de se escrever. No caso desse aqui é um papel que tem o formato A4, é um formato que eu gosto, um padrão que eu gosto, então é uma pedida bem interessante esse Opaline, tá? O próximo, que novamente não é específico para caneta tinteiro, mas que eu tenho gostado muito de usar, é o papel couché, tá? E aqui eu tenho duas variações de papel couché, tá? Eu tenho esse papel couché brilho, no caso esse aqui é da marca Spiral, tá? E eu tenho esse papel couché aqui, que é papel couché fosco. E no caso desse aqui, é da marca Philly Paper, tá? Qual a diferença entre esses dois? Um é brilhante e outro é fosco. Para por aí. Qual a diferença na hora de escrever, da sensação? Nenhuma. Qual que é a vantagem do papel couché? Ele não absorve tanto a tinta, então a tinta seca em cima do papel, que dá aquele shading bonito, tá? E outra característica para quem gosta de escrita macia, esse papel escreve extremamente macio, tá? Eu gosto bastante desse caderno, inclusive... Eu não tô... tá aqui. Desculpa. Esse aqui é o meu journal, tá? Esse é um journal que eu fiz, é um caderno que eu mesmo fiz. E o papel que eu utilizei nesse journal aqui é exatamente o papel couché fosco. Eu gosto mais do fosco em relação a não ter brilho, mas, novamente, a sensação dos dois é a mesma, tá? Então, eu gosto muito de escrever com esse papel, eu recomendo muito se você encontrar ele por aí, você pegar ele para testar, eu acho que você vai gostar desse papel, tá? Um papel bastante interessante para se utilizar com caneta tinteiro. No caso desses dois aqui, ó, esse brilho aqui ele é 115 gramas, a gramatura dele, e desse do Philly Paper aqui é 180, tá? Novamente, na hora de escrever eu basicamente não vi diferença entre os dois, tá? A não ser o fato de um ser fosco e outro ser brilhante, tá? Aí vai da sua preferência, tá? Mas os dois são muito bons para escrever com caneta tinteiro. Tá? E o último, esse papel aqui, ele não é especialmente macio, tá? Ele é macio, ele é liso, mas ele não é especialmente macio e ele não... Ele parece um papel comum, assim, na textura, na hora de escrever, tá? Ele não é especialmente macio, ele não retém a tinta em cima do papel para formar aquele shading e tudo. Mas esse é um papel que eu acho bastante interessante, que é esse aqui, também da Philly Paper, tá? Um papel chamado Granito, com 2 T's, esse aqui é 180 gramas. Por que eu acho interessante esse papel? Eu acho interessante esse papel porque ele tem algumas fibras aqui dentro, fibras vermelhas, azuis, cinza, e ele tem uma aparência muito boa, tá? Para que eu gosto disso aqui? Para escrever carta, tá? É um papel que tem uma cor um pouco mais creme, ele não é branquinho, ele tem uma cor um pouco mais creme, então ele vai muito bem com uma tinta verde, tá? Eu tenho usado a tinta verde da Pelican, da linha 4001, para escrever algumas coisas e fica muito bonito, tá? Tanto pela questão de ele ter essas fibras no papel, quanto por ter essa textura creme, e no meu caso de usar uma tinta verde, ele lembra muito a estética de papéis oficiais, de cédulas de dinheiro, de certificados, de convites. Ele tem bem aquela aparência assim, de uma coisa oficial, sabe? E eu acho muito bonito esteticamente esse papel. Ele não é incômodo para escrever, tá? Ele escreve bem, ele só não é extremamente liso como o papel couché, mas ele é agradável de se escrever e eu gosto muito do efeito final que ele causa no papel, que ele causa quando você escreve nele com caneta tinteiro. Bom, essa aqui foram alguns papéis que eu venho descobrindo com o tempo, que eu acho interessantes, tá? Papéis que se encontram em qualquer papelaria. Novamente, basicamente, qualquer papel, entre aspas, que você encontrar, você vai conseguir escrever com caneta tinteiro. No mínimo, você vai conseguir usar um papel de impressão comum de 75 gramas por metro quadrado e ele vai te dar um resultado satisfatório, tá? Esses aqui têm um resultado um pouco mais acima, são um pouquinho mais caros também, mas nada exorbitante, né? Mas são papéis bastante interessantes, inclusive pelo fato de que existem papéis que são que funcionam muito bem com caneta tinteiro.
E esses papéis, eles são principalmente produzidos em locais, em países que se usam caneta tinteiro tradicionalmente, como por exemplo, países asiáticos e países europeus, tá? O problema desses papéis aqui no Brasil é que papel é uma coisa muito pesada, então se você comprar lá fora, mesmo que lá fora ele custe barato, o frete acaba encarecendo ele bastante para chegar aqui no Brasil. Então, algumas dessas alternativas aqui são muito boas, principalmente se você está explorando as canetas tinteiro aí no começo. Eu pessoalmente acho uma atividade divertida descobrir esses papéis aqui, tá? Bom, o vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha recebido valor desse conteúdo, tá? Muito obrigado por ter ficado por aqui. Eu vou ficando nessa. Até a próxima. Se cuida e tchau, tchau.